Fala galera, beleza? Meu nome é Ângelo e hoje eu vou estar falando um pouco sobre quaternions. Eu escolhi esse tópico porque eu estava trabalhando num projeto meu aqui e eu precisava mexer com rotações no espaço e só os números complexos, ou matriz de rotação, ângulos de óleo não estava sendo suficiente, porque eu queria um negócio rápido e também porque eu queria aprender sobre um pouquinho que seja sobre álgebra abstrata, ou grupos e mesmo que seja pouco, eu queria ter um pouco esse feeling de como é matemática um pouco mais abstrata, assim. Bom, é, eu acabei de gravar um vídeo um tanto quanto longo, deu acho que quase uma hora, um pouquinho mais, sobre exatamente isso. Eu ia fazer o vídeo e acabou ficando muito longo, porque eu fui matematicamente mostrando tipo, tudo e o porquê de tudo, e conta pra cá e conta pra lá. E eu percebi que eu perdi um pouco do fio da meada. Não era bem isso que eu queria passar. Então eu tô refazendo aqui, vai ser um vídeo mais curto, né? Lógico, não vai ser uma hora, sem condições, né, de fazer outro vídeo de uma hora. Mas mais um diálogo assim mesmo. Eu não vou. Tanto que eu nem tô gravando aqui o tablet, né? Vai ser só conversando mesmo. Porque eu sinto que é o que eu precisava quando eu comecei a estudar isso. Eu fiquei estudando por bastante tempo, né? Até eu conseguir entender o que era quaternions, como transformar em matriz de rotação e do nada vem os ângulos de hora. Eu tava muito perdido, porque eu não tinha um background muito grande em matemática e tal. E eu acho que quem está trabalhando com, ou fazendo um projeto com, sei lá, um giroscópio e quer girar as coisas, fazer um motorzinho e girar alguma coisa de acordo com a atitude, digo, o ângulo, a orientação do robô, que seja. No meu caso era um foguete, mas, enfim. E não tem muita noção disso, mas quer fazer alguma coisa com isso, eu acho que é uma boa orientação. Eu também vou colocar na descrição algumas referências de onde eu estudei um pouco sobre isso. É claro que não tudo, porque eu não fui salvando tudo, mas as melhores assim eu acho que eu tenho guardado, eu vou colocar na descrição. Mas enfim, que raios que é quaterno? Bom, a gente pode entender como é bom ter um background histórico nisso também. Então tinha um cara lá chamado Hamilton, ele era fascinado por como você consegue rotacionar as coisas com números complexos. Ele falou, caramba, eu quero fazer isso para 3D. Quero rodar vetores no espaço, né? Porque você sabe, né, que quando tem números complexos eu multiplico, eu acabo rotacionando o número complexo, né, que é um vetor. E aí ele queria fazer isso no espaço, só que os números complexos têm essa limitação de só rotacionar no plano. Para isso ele ficou uns 10, 15 anos, acho que uns 10 anos, estudando e ele só conseguia somar a estrutura que ele queria. Ele queria um corpo fechado, né, semelhante ao dos reais, a estrutura do conjunto dos reais. E no fim, ao longo de muito tempo, ele estava caminhando com a esposa dele em cima de uma ponte. E daí ele teve um insight, né? Tipo, ah, não, eu tenho que ter três unidades imaginárias. Acho que ele estava trabalhando com duas e não estava conseguindo deixar o negócio fechado, né? E bonitinho. Daí ele sacou, acho que era um canivete, sei lá, e marcou na ponte lá, vandalizou a ponte. É necessário, né? Você tem um insight, não quer perder, você vandaliza a ponte. E acho que tem uma placa até hoje lá escrito que ele foi naquela ponte lá que ele teve a ideia. Mas enfim, a ideia dos quaternions surgiu para poder rotacionar vetores no espaço. E como que funciona isso? Bom, os quaternions nada mais são que como se fosse um número complexo, tipo A mais BI, só que tem o I, J e o K. Então vai ser A mais BI mais BJ mais A mais BI mais CJ mais DK. Em que I quadrado é igual ao J quadrado, que é igual ao K quadrado, que é igual a I vezes K vezes, I vezes J vezes K, que é igual a menos um. E daí você consegue, tipo, I vezes J é igual a K. O K vezes I é o J. Se fizer o contrário, daí fica negativo. Então, se você fizer o J vezes o I, dá o menos K. Se fizer o K vezes o J, dá o menos I. E assim, você pode até fazer um diagramazinho, né? I, J, K, no sentido horário fica positivo, no sentido anti-horário fica negativo. É bem bacaninha, né? E nisso, com essa relação de você, de I vezes J dá o K e tudo mais, quando você multiplica numa distributiva, você consegue deixar o negócio fechado. Você não precisa criar o que seria o IJ, por exemplo, que não fazia sentido quando não existia o K, né, na anotação dele. Ele botou o K e começou a funcionar as coisas, né? Enfim,
Beleza, e para você somar, soma igual a números complexos. A parte real com parte real, e parte imaginária com parte imaginária. Então, a parte com A sozinho, com A sozinho. A parte que tem o I com a parte que tem o I, a parte que tem o J com a parte que tem o J, e assim por diante. Beleza. Então, você consegue somar, você consegue subtrair, e a multiplicação você faz o distributivo, normal. Só que aí tem uma interpretação geométrica. No caso dos quaternions unitários, em que o módulo deles, né, tipo a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, e a raiz disso, quando o módulo é 1, você consegue transformar em cosseno e seno, né, porque da relação fundamental de trigonometria, que o cosseno de θ ao quadrado mais seno quadrado de θ é 1, você consegue falar que quaternions unitários são como se fosse tipo um número complexo na circunferência, né, centrado na origem, entendeu? Como se, na mesma ideia, não que seja, mas na mesma ideia. E o significado geométrico disso, a interpretação geométrica, é que esse IJK é como se fosse uma base e o vetor que é porque o quaterno você pode colocar como se fosse uma parte real e uma parte tipo vetorial, entendeu? Então, tipo, o IJK é como se fosse a base desse vetor. E a interpretação geométrica é que esse vetor desse quaterno seria como é o vetor que representa o eixo de rotação. E o θ na verdade é um ângulo sobre 2 e esse quaterno representa uma rotação desse ângulo, né, tipo esse ângulo sobre 2 que é o θ, a rotação em torno desse eixo. Então, se você tem um ponto e tipo, utiliza esse quaterno para rotacionar esse ponto em θ, e o quaterno tem o θ nele, então vai rodar θ sobre 2 em torno desse vetor do quaterno, que seria o vetor que representa o eixo de rotação. Então, essa é a interpretação geométrica para quaternions unitários, porque tem essa relação do seno e cosseno. Que mais? Ah, uma relação interessante, né, que talvez sirva mais para frente, é que em quaternions unitários o quaternio inverso vai ser igual ao conjugado, que é só trocar o sinal, né, no caso do conjugado. É interessante porque quando você pega o quaternio e multiplica pelo conjugado, você vai, na distributiva lá, você vai perceber, vai ficar 1 e 0. Então, foi mal, vai ficar um módulo e 0. Então você passa dividindo esse módulo e esse módulo você tem que escolher um dos dois, né? Você pode deixar tudo para fora, mas você acaba passando para o conjugado. E dividindo o conjugado pelo módulo, você tem o quaterno inverso, porque é o quaterno que... porque se eu tenho um quaterno e multiplico por esse cara aí, eu estou obtendo 1, né? Porque se eu dividir pelo módulo, o módulo dividido pelo módulo dá 1. Então, quando eu divido pelo módulo, eu estou obtendo o quaterno inverso. Acontece que quando o módulo é 1, o conjugado fica igual ao inverso. Então, isso daí você tem daí que surge o quaterno inverso, e no caso do unitário fica igual ao conjugado. Isso é interessante, seria usado mais para frente se fosse fazer conta e tudo mais, mas é bom ter isso em mente. E outra coisa importante, né, ainda falando da álgebra dos quaternios, é que a multiplicação não é comutativa. Então, se você tem Q1, que seja um quaterno Q1, vezes um Q2, isso não é necessariamente igual, e na maioria dos casos não é, igual a Q2 vezes Q1. Isso porque na parte vetorial, tipo, na parte escalar, ficaria tudo igual. E no começo da parte vetorial também, porque ia ficar um A1 vezes V2 mais A2 vezes V1. Só que tem um produto vetorial ali. E é a única parte que vai mudar, porque o que vai mudar dele é a ordem. Se você mudar a ordem no produto vetorial, você muda o sinal. Então, mudou tudo, entendeu? Mudou o sinal, mudou, não é igual, deixou de ser igual, é totalmente diferente. Então, produto de quaternio não é comutativo. Beleza. E isso já dá uma ligação, né, com a ideia de que não é uma prova, é só uma conexão de onde vem a prova, de que a multiplicação de quaternio e multiplicação de matriz ortogonal tem uma relação de equivalência. Tanto é que essas matrizes ortogonais seriam tipo, as matrizes de rotação, que é quando você tem um vetor, utiliza a matriz de rotação para rotacionar esse vetor no espaço. E existe uma certa equivalência, né? E justamente por causa... Uma das causas é essa questão da não comutatividade, até porque se uma matriz vezes a outra não é necessariamente igual a essa daqui vezes essa, não é comutativo também.
E é uma das semelhanças que esboça esses dois entes matemáticos. É... Beleza, o que mais que eu tenho que dizer? Isso é importante. Assim como na questão das matrizes, né? Quando você tem uma matriz de rotação multiplica por outra, você está criando uma rotação resultante, né? É a mesma ideia em quaternos. Quando você tem um quaterno e multiplica por outro, é como você estivesse fazendo um sequenciamento de rotações. Então, se eu tenho uma situação inicial, utilizei um quaterno para rodar para cá, e daí peguei outro quaterno para rodar para cá, o produto desses dois é como se eu estivesse fazendo uma rotação direta para cá, entendeu? Então é como se fosse um sequenciamento. A mesma ideia em no lance das matrizes, não é à toa que existe essa tal relação de equivalência, que vai ser importante mais para frente para obter os ângulos de Euler. Porque o que vai acabar fazendo é, primeiro você transforma em matriz de rotação, e da matriz de rotação você vai transformar para o ângulo de Euler. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais detalhe logo logo. Bom, o que mais que eu tenho que dizer? Esse ponto é muito importante. Eu não tinha noção dele quando eu estava começando e até bugou um pouco a minha cabeça. Quando me falaram sobre. Falaram, não, quando eu encontrei sobre, né? Pesquisei sobre. Quando você está em 2D, estudando física, assim, sei lá, ensino médio e tudo mais, você quer. Não é bem ensino médio, mas enfim, você quer obter o ângulo, assim, a partir da velocidade angular. Você vai lá e integra, né? Você vai lá, integral de velocidade angular dt. Então você tem um ângulo. Então, claro, né? Não é bem assim em 3D, porque quando você está trabalhando com os quaternios, você vai precisar ter um. Para obter a relação entre a derivada do quaternio e angular, para você ficar atualizando esse quaternio, para saber em que ângulo você está, você precisa você precisa ter uma equação, no caso diferencial, que relacione essas duas coisas. Então você pode partir, por exemplo, da relação de. É, como que é? É, elasticidade linear, né? Tipo, imagina que eu tenho um cabo assim e está rodando e ele está esticando. Que vai ser tipo ds dt igual ômega vetorial s. Dessa equação, e pensando que esse s está sendo atualizado por um quaternion q, você pode ir derivando, né? Inclusive é interessante que a regra de Leibniz, né, da derivada do produto, se aplica também no produto de quaternios. Então seria a derivada da primeira vezes o segundo mais o segundo vezes mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A regra de Leibniz funciona também no produto de quaternios. Mas enfim, você vai acabar usando isso se você for fazer esse passo a passo. Inclusive vou deixar um link na descrição que faz esse passo a passo bonitinho. E tudo mais. Daí você vai, no meio do caminho, você vai encontrar a derivada temporal do quaternio conjugado e você, putz, como que eu vou me virar com isso? Daí você lança a mão da relação de que Q vezes Q conjugado é 1, né, da unidade, e daí você aplica a regra de Leibniz ali e você consegue facilmente encontrar a derivada temporal do quaternio conjugado. Daí você vai trabalhando e tudo mais, e daí você vai chegar aqui que ponto vai ser a metade de ômega, que é ômega velocidade angular, vetorial Q. Então você encontrou uma equação diferencial que relaciona o quaternio, a derivada temporal desse quaternio e a velocidade angular. Daí você, como são tudo vetor e tal, você vai transformar essa equação vetorial numa equação com as matrizes, né? Multiplicando a matriz com os vetores, tipo, como se tivesse um sistema linear de 4 equações, né? É uma equação, um sistema linear, né? Você lança a mão da linearidade. E considerando que esse velocidade angular é constante em um intervalo pequeno dt, fica bem fácil, né? Porque você vai ver que tipo, x ponto é igual a x, né? Equação diferencial básica. E aí você já encontra, né, que o Q ponto vai ser, enfim, é uma expressão lá, não tenho de cabeça não, mas lance que o x vai ser e vezes a matriz, elevado a matriz, vezes t menos t0, vezes o quaterno inicial, né? É simples, né? Tipo, equação diferencial básica. Beleza. E é isso, você conseguindo chegar à resposta, né, que seria o x, do x igual a x ponto igual a x, esse x eu quis dizer o quaterno. Então você encontrou lá, integrou tudo, encontrou a resposta, beleza, você integrou o quaterno. Então isso no seu código, esse dt pequeno que eu falei, seria o delta time, que tipo, sei lá, time.delta time, ou
Enfim, o intervalo de tempo que você tem o seu clock lá no seu microcontrolador, ou de repente no hardware à parte, ou se você está trabalhando num software aí, você tem aquela contagem de tempo, quanto tempo passou desde a última atualização da sua função, né? Você consegue calcular esse intervalo de tempo. Isso depende, o como você vai fazer depende de onde você está. E esse DT seria isso. Então você está fazendo o que é mais igual ao que integrado, entendeu? E essa expressão aí. Então essa parte é bem de boa. Um problema que você tem que tomar cuidado é aquele lance do garbage in, garbage out. Se você está trabalhando tipo, um software assim, só no computador mesmo, tá suave, porque os dados que você vai receber tá de boa, tá tudo perfeitinho ali. Tipo, você vai fazer isso na Unity. Nem precisa na Unity, que já tem aquele lance do quaterno, mas finge que você não quer usar. Tá tudo bonito, bonito, você tem todos os dados ali funcionando, tá perfeito. Mas agora pensa que você está usando um acelerômetro, giroscópio, né, no caso. Não dá, vai vir tudo nojento os dados. Você tem que fazer um filtro e tudo mais, né? O Kalman filter e sei lá o que você vai fazer. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque você pode pensar que tá dando tudo, tá vindo bonitinho os dados do giroscópio, mas na verdade está vindo uma merda e você acha que o problema está no seu código ou na matemática que você fez errado. E vai ver que não tá, vai ver que tá o problema no giroscópio. Então, se for fazer isso, fica atento com isso aí, porque já me deu bastante dor de cabeça isso daí. É... Enfim, eu nem lembro o que eu tava falando. Ah, de como integrar o lance da velocidade, né? E aquele lance de a equivalência entre quaternio e matriz de rotação, eles faz tipo, bastante importante para você obter os ângulos de Euler. Porque, por exemplo, você está computando lá, você está integrando o seu velocidade angular, tá os ângulos, tal, tem seu quaternio, tem um vetor e os caramba lá, tá tudo pronto. Só que você quer saber o ângulo que você quer passar para o seu servo motor, por exemplo. Que caramba de ângulo é esse, né? E o que eu faço? Então, primeiro, o que você vai fazer? Seguir o passo a passo. Você tem lá, vai utilizar dessa relação de equivalência, que eu vou deixar um link na descrição lá, a matriz certinho, porque é meio grande, eu não vou ficar escrevendo aqui, que é o que eu fiz no outro vídeo, deu muito tempo. Mas enfim, você vai ter sua matriz lá, e você vai utilizar dessa relação de equivalência para transformar seu quaterno em uma matriz de cotação. Então você tem sua matriz de cotação agora, tá? É uma matriz 3x3 cheia de número. Beleza. Agora, você tem que usar a mão de como converter uma matriz de cotação para um ângulo de Euler. Como que funciona isso? Bom, os ângulos de Euler, você vai pensar que uma matriz de rotação é equivalente a um produto de 3 outras matrizes, tá, de rotação. Então, da esquerda, aqui é a minha esquerda, então da esquerda para a direita, olhando para o papel aqui. Tipo, ó, eu tô olhando para o papel, então esquerda, tô escrevendo aqui, né? A primeira, a segunda e a terceira, na ordem que você lê, é ao contrário. A primeira que você vê é a última. Então, a última que você escreve é a primeira que aconteceu. Na rotação, tá? Então, essa é a primeira, essa é a última. Então, se você quer... O Euler utilizava que a última e a primeira eram iguais, e a do meio era diferente. Então, por exemplo, Z, X, Z, ou X, Y, Z, ou X, Y, Z. Isso depende de você. E, e como que você vai fazer assim? Então você vai fazer um produto de três matrizes, então desenha lá, tipo no papel mesmo, desenha. Uma matriz 3x3, outra matriz 3x3, outra matriz 3x3. Aí você vai, a primeira eu quero que seja X. Você vai lá e coloca lá. Lembra que esse daí você tem que ter na cabeça. Que é tipo 1, 0, 0, 0, 0. Daí o cosseno, menos seno, seno, cosseno. Então esse é o X. Daí se quer usar igual o Euler fazia, daí no final se fazia 1, 0, 0, 0, 0, cosseno e por aí vai. Só que esse daqui você vai usar um ângulo alfa, esse daqui você vai usar um ângulo, sei lá, gama, entendeu? Então se você for fazer x, x. Daí se você quer usar o z no meio, você coloca aqui, 0, 0, 1, 0, 0 e a matriz lá para quando você for rodar em torno do eixo z. E coloca os ângulos, sei lá, beta. Você multiplica essas matrizes, vai ter uma matriz grandona de um produto de senos e cossenos e tudo mais. E o que você vai ter, que você vai ter que fazer? Ainda no papel, você está fazendo isso no papel, nada de código ainda, você está olhando para o papel. Tá, eu tenho que de alguma maneira descobrir qual que é o alfa, beta e gama. Você tem a matriz que veio dos quaternios, que é uma matriz cheia de número, e você tem uma matriz cheia de expressão de seno e cosseno. Pronto, você tem um monte de equação, você tem 9 equações. Para 3 incógnitas, está suave. Mas o que você vai fazer olhando para o papel? Você vai olhar qual que é o mais fácil. Quase sempre, né? Eu acho que sempre, não sei se é sempre, porque eu não sei todas as combinações. Mas vai ter lá, sei lá,
um cosseno de beta sozinho, assim, só tem que igualar o número. Pronto, é arco cosseno. Ou vai ter um seno sozinho, pronto, arco seno. Só que, calma, isso tem que ter... que nem uma questão de, sei lá, vestibular, qualquer coisa assim, questão que você está fazendo lá, seno e cosseno. Tem que tomar cuidado com os intervalos. Então, será que é zero? Será que é um? Será que o quociente vai lá no... se o quociente... se o denominador ficar zero, cagou, tá? Porque no seu código lá vai dar not a number, vai ser um caos. Então você tem que ficar atento com essas condições de existência. E se for zero aqui, o que eu faço? Você volta lá na sua equação que vai ter senos e cossenos, substitui ali, vai ter novas expressões de senos e cossenos e simplifica até você conseguir. Então você vai ter vários casos. Sim, então, se não, então. Então você vai ter vários casos para essas condições de existência, normal. Não se preocupa com isso. Vai ficar meio grande o código, mas é para resolver o problema, é assim. E então é isso, né? Então você vai igualando, agora é trigonometria, né, pura. Então no final você vai encontrar que o alfa é isso, o beta é isso e o gama é isso. Normalmente vai ter mais de uma solução. Você escolhe aí a que tiver mais lhe convier e tal, de acordo com as restrições do seu projeto, enfim, e, e tudo mais. E beleza, você encontrou os ângulos de Euler, agora passa para o seu motor e tal, ou de repente se você quer voltar. No meu caso eu queria fazer o caminho contrário, então você tinha que mandar a informação invertida pro meu motor. Mas no mais é isso, entendeu? Não tem muito segredo, é muito passo a passo. Então você tem o quaterno, calcula seu quaterno você passa para matriz de cotação você deixa ela guardada lá, e calcula na mão mesmo, ou só joga no computador, né? Enfim, a conta você faz na mão mesmo, que é suave. Você faz lá, encontra a sua matriz de senos e cossenos, com ângulos de Euler e tal, encontra qual que vão ser seus ângulos, igualando essas duas matrizes, né? A matriz que você guardou que veio dos quaternos, a matriz de senos e cossenos você iguala elas para encontrar os ângulos, e pronto, você tem aí. E você vai ver que vai ter um monte de equação que você não vai precisar usar, então você não vai precisar calcular a matriz inteira. Então no seu código você só vai colocar a parte que você precisa, não seja louco de colocar um monte de conta que você não está usando, você está gastando poder computacional aí à toa. Então fique esperto quanto a isso também. O que mais eu tinha que falar? Ah, acho que no mais é isso. Acho que é mais uma orientação geral para quem tá perdido como eu, né? Eu tava muito perdido nessa parte. E espero que tenha ajudado aí. Então, valeu. Até mais.